muita coisa que vocês já viram, na verdade, vocês já viram em relação à bioquímica, né? Porque é muito conceito geral de bioquímica, tá? E hoje a gente vai dar uma pincelada aqui e fazer uma introdução com vocês, beleza? Beleza, prof. E aí, Luana, como é que a senhora tá? Tá bem? Tô bem, graças a Deus, Ou a professor. senhora também está agoniada com a nota? Aconteceu algum problema? Tô tranquila. Você está tranquila, né, Luana? Mas essa NF3, professor, olha, quase nenhum postou ainda, Não viu? postaram? A gente tá meio... Não, eu, assim, na Não. verdade, eu faltava poucas provas, na verdade, para corrigir no sábado, né? Aí no sábado eu consegui já corrigir, porque esse final de semana eu tive bastante tempo livre. Eu tirei poucos plantões, assim, eu não deixei muito plantão, porque eu preciso deixar tudo redondo, que eu vou ter um monte de viagem agora no final do ano, e eu tenho que deixar tudo redondinho, não quero deixar nada atrasado, porque senão eu vou me enrolar no final do ano. Então, assim, e eu entreguei todas as notas. A única nota que falta eu entregar é de vocês mesmo. Eu consegui entregar tudo direitinho. Mas foi por isso mesmo. Mas, se Deus quiser, hoje a gente consegue mandar. Beleza, prof, obrigada. Mas vai dar tudo certo. Pessoal, então vamos lá. Então, como eu falei para vocês, hoje a gente vai conversar alguns conceitos básicos de nutrição para que eu possa depois mostrar para vocês parte de prescrever, né? Mas para a gente prescrever algo, eu preciso entender. Então, eu mostrei para vocês como funciona a equipe, função de cada componente dentro da equipe de MTM, falei bastante da parenteral, a importância dela, e para que nós possamos fazer essa prescrição, a gente precisa relembrar um pouco dos nutrientes, a importância deles, que é conceitos básicos de nutrição clínica, né? A gente fala. Então, vou fazer uma revisãozinha hoje com vocês aqui, e alguns conceitos são bem tranquilos, bem fáceis, todo mundo lembra, talvez alguma outra coisa um não lembre, e o importante é a gente relembrar aí para que a gente possa continuar. Tá? Então, a nutrição humana é uma ciência que está relacionada aos nutrientes e substância alimentícia de forma na qual o corpo os assimila. Como eu coloquei para vocês, nós temos três formas, né, de nutrir, né, um organismo. Nós temos a maneira mais convencional, né, a oral, ok? Então, toda vez que o médico ele tiver essa via, né, ela com viabilidade para a ingestão, ela vai ser a escolha, vai ser a opção, porque ela traz comodidade ao paciente, e ela também deixa viável, né, todo o trato gastrointestinal funcionante. Isso é muito importante. Como eu falei para vocês, o intestino, ele é óbvio que toda a sua parte estrutural, anatômica e fisiológica, ele foi feito para a digestão, para a parte digestória, mas ele tem outras funções importantes, né, também. Ele libera várias substâncias e produz muito anticorpo, então ele tem outras funções importantes para o nosso organismo. Então, o quanto você deixar a via oral sempre viável e tendo nutrientes, fazendo esse trânsito, né, boca através da boca, é muito importante. Quando não se tem essa via, aí nós passamos a ter duas outras vias para administração. Uma é a interal, né, que aí através de sonda, pode ser sonda nasogástrica, pode ser através de uma gastrostomia, uma jejunostomia, que eu já falei para vocês. E, por último, a última opção, que é o que nós vimos conversando, que é a parenteral. Então, nunca eu, como médico, eu vou pensar que a nutrição parenteral é uma via que eu vou sempre optar por ela. Não, a parenteral é a última escolha. A parenteral é quando eu não consigo, né, ter um aporte nutricional ideal pelas outras vias, ou quando eu não tenho outras vias viáveis, tá entendendo, para uma suplementação nutricional. Tá? Então, como eu já tinha colocado alguns conceitos para vocês, né, os nutrientes eles são classificados basicamente em 5 grupos, as proteínas, que quando a gente fala em parenteral, na verdade, a gente suplementa isso através de aminoácidos, né, e através deles a gente consegue fazer essa construção proteica. Lembrando que sempre quando eu falo proteínas, eu estou falando sempre em construção, através também de carboidratos, os carbonos hidratados, né, nossa principal fonte energética, é uma fonte energética muito importante, tá? Ou glicídios, as gorduras ou lipídios, né? Gorduras são super importantes, já falei algumas coisas para vocês, mas vamos complementar um pouco. E vitaminas e sais minerais, né? Então, nós temos
basicamente esses componentes super importantes para o nosso organismo. E lembrando, óbvio, a gente tem que levar em consideração a água, que a água ela é vital, né? Ela está aí, né, dando um solvente muito importante, a água é extremamente importante para o nosso organismo. Então, esses grupos compreendem um total de 45 a 50 substâncias que os cientistas consideram essenciais para manter a saúde e um crescimento normal com base em pesquisas, né? Então, são substâncias super importantes, a gente precisa manter um equilíbrio, independente da via que a gente está administrando. Quando a gente tem a via oral, né, fica muito mais fácil suplementar, porque muitas vezes pela via parenteral, alguns nutrientes eles não têm uma boa biodisponibilidade através da administração parenteral. A gente acaba tendo alguns problemas, né, de deficiência de um ou outro nutriente. Então, por isso que pela via oral a gente consegue fazer um aporte super bacana com o paciente. Então, como eu falei, comumente a gente utiliza a via oral, a boca, além da alimentação por boca, o indivíduo pode utilizar a via interal parenteral, como eu coloquei, lançando-se mão dessas vias alternativas, geralmente em situações especiais, onde não se pode, não se deve ou não se quer comer de forma habitual. Isso é muito importante, né? Onde não se pode, né? Você não pode, ou não deve, né? Exemplo, o paciente fez uma cirurgia de esôfago, o paciente fez uma cirurgia de estômago, né? Então, a via ela está muitas vezes impedida de fazer uma administração, né? Então, ou nesse momento não se quer, né? Tá entendendo? Fazer por essa via, e aí a gente acaba optando pela via interal ou parenteral. Como eu acabei de citar, então nós temos as 3 vias importantes, então nutrição via oral, né, uma dieta normal, pode ser uma dieta também, obviamente, especial, por via interal, aí são sondas, né, e aí pode ser uma sonda nasogástrica, e aí eu venho com uma sonda nasogástrica, deixa eu só pegar aqui. Então eu posso pegar lá uma sonda nasogástrica, e aí eu posso posicionar ela no estômago, eu posso posicionar ela pós-pilora, que independente. Você pode optar por onde essa sonda vai ficar posicionada. Uma gastrostomia, né? O grande problema da gastrostomia é até depois da lesão que é formada nesse tecido, né, do estômago. Você, obviamente, você vai prejudicar a qualidade do tecido, né, porque você está fazendo ali um procedimento extremamente invasivo. E, por último, aqui a jejunostomia, posicionar no jejum, para fazer a administração. E aqui a parenteral, né, que a gente vem conversando bastante. Ela pode ser periférica, então eu venho lá, periférica. Já falei para vocês que para ser periférica, ela tem que ter, né, uma quantidade inferior, né, a 900 miliosmol litro, osmolaridade. Lembrando que isso é osmolaridade. Tá? Tem que ser inferior, 900. Professor, se for superior, aí tem que ser aqui, ó. Tá? Tem que ser aqui, catéter central. E a gente vai fazer um catéter central e vai fazer uma administração de forma central, beleza? Quando for superior a 900, tá? Inferior, posso fazer um acesso periférico. Superior. Professor, a maioria das bolsas de nutrição parenteral são menor que 900 miliosmol litro ou maior osmolaridade? Maior. Então, quer dizer que as maiores são central? Isso. A grande maioria das nutrição parenteral que a gente infunde é tudo em catéter central. Quando a gente faz periférico, é aquele paciente assim. O paciente chega com aporte já nutricional no hospital, né, ele já chega com risco nutricional grande já, e aí a gente quer fazer um aporte uns 3, 4, 5 dias antes do paciente passar por um procedimento cirúrgico, né, algo nesse sentido, você quer restabelecer condições nutricionais. Ele não vai ficar muito dia na parenteral, é só para suplementar realmente algo de uma grande carência que ele tem. Então faz periférico, não tem problema, né? E aí não tem problema nenhum. Agora, quando normalmente a gente vai fazer um aporte maior de nutrientes, aí é em acesso central. Atualmente no Brasil, médico, após o término do seu curso de graduação em medicina, né, todo mundo obviamente sabe, 6 anos de luta que vocês estão passando, temos 2 situações aí, né, para você ir para a área de nutrologia, né, através de uma residência, né, que você pode fazer, ou através mesmo de especializações, né. Eu coloquei aqui do lado, nós temos a Associação Brasileira de Nutrologia, né, a ABRAN,
e nós temos a Sociedade Brasileira de Nutrição Parenteral e Enteral também, né? Eu tenho um curso por essa aqui, porque ela não é só para médicos, né? A Sociedade Brasileira de Nutrição Parenteral e Enteral, ela tanto é para médico, farmacêutico, enfermeiro e nutricionista. Então, tem várias linhas lá. Então, você pode fazer prova de título, mesmo não sendo médico. Óbvio que tem a titulação para os médicos e também para as outras demais profissões de saúde, como eu falei, farmacêutico, enfermeiro, nutricionista, né? Então, tem a associação, obviamente, essa dos médicos, né? Associação Brasileira de Nutrologia, né? Nutrólogo médico. Vocês, obviamente, vocês não confundem, vocês já estão no terceiro ano de medicina, vocês já conhecem como funciona, mas as pessoas leigas confundem muito nutrologia com nutricionista. Eu não sei se vocês já viram algum amigo, algum familiar de vocês confundindo. Alguém já viu? Confundindo nutrologia com nutricionista? Eles não sabem quem é quem faz o quê? Alguém já viu ou não? Não? Eu não. Alguém, vocês hoje vocês conseguem definir muito bem funções de um nutricionista e de um nutrólogo. O que um faz, o que um pode fazer, o que o outro não pode. Acredito que sim, né? Porque se vocês têm essas dúvidas, a gente pode perguntar. Apesar que eu não fico falando muito disso, porque eu acho que vocês já têm bem esse conhecimento, né? Porque vocês já estão né, bem avançados no curso de vocês. Então, porque assim, eu falo assim que os leigos, às vezes, eles confundem funções, né? Porque eles acham que, às vezes, o nutrologista também é um nutricionista. Né? Eles não entendem que a nutrologia já é uma especialidade médica e não do nutricionista. E que o nutricionista é um profissional não médico. Né? Então, eles acabam confundindo um pouquinho as funções. A Thalia, né, colocando aqui. É porque, assim, Thalia, a nutrologia, né, é uma especialidade médica. Então, assim, e aí ela já vem com as habilitações médicas, né, exemplo. O nutrologista, ele está mais voltado para a parte, exemplo, hospitalar, lá dentro da equipe, né? Quando a gente vai cuidar de terapia nutricional, quem faz as avaliações, levanta os índices antropométricos, né, avalia a MC do paciente, risco nutricional, tudo isso é o nutricionista. Mas quem vai falar assim, ó, o paciente vai ficar em parenteral, ele vai ficar em nutrição oral, ele vai ficar em nutrição enteral, tá entendendo? Nós vamos fazer isso de aporte, nós vamos diminuir isso aqui, vamos aumentar a proteína, vamos diminuir. Quem normalmente trabalha em cima da prescrição é o médico. Entendeu? Então, assim, existe bastante diferença em relação se você quer controlar algo, exemplo assim, e que está relacionado à obesidade, você precisa prescrever medicamento, exemplo. Qualquer medicamento que você precisar prescrever, o nutricionista já não pode, é só o médico. Envolver o medicamento, o nutricionista já sai fora, ele já não entra, né, nessa parte de prescrição. Então, assim, fechar diagnóstico patológico também ele não entra. Então, assim, existe bastante diferença entre as duas situações, né? E para ser chefe de uma equipe de MTM dentro do hospital, tem que ser médico, não pode ser nutricionista. Então, tem bastante diferenças aí em relação prerrogativas. Por exemplo, eu só recebo prescrição de médico. Por exemplo, se o nutricionista prescrever uma nutrição parenteral, eu não recebo. Só recebo do médico. Tá entendendo por quê? Porque o nutricionista avalia, acompanha, monitora. Porém, na legislação, ela diz que quem faz a prescrição é o médico. Não, essas diferenças são bem, bem básicas, aí a gente precisa sempre entender. Então, vamos lá, continuando. Então, o nosso corpo, né, ele é formado por muitas moléculas e, principalmente, todos vocês lembram lá de química orgânica, né? Principalmente elementos principais derivados de carbono, ok? Oxigênio, hidrogênio e nitrogênio. Exemplo, o que a gente tira parte nitrogenada, né? Das proteínas. As proteínas formadas muito de nitrogênio. Carbono aqui, os hidrocarbonetos, né? Principalmente parte de carboidratos, os carbonos hidratados. Então, assim, são dos nutrientes que a gente tira essas substâncias que são extremamente importantes para o nosso organismo, né? Então, os nutrientes mais importantes que contêm esses elementos nas reações enzimáticas irão fornecer energia, né, a matéria para o funcionamento do organismo, né? Então, tanto parte energética, exemplo, a gente utiliza muito, né, os carbonos hidratados, né, os famosos carboidratos para energia.
né, através da glicólise, ciclo de Krebs, fosforilação oxidativa. Muito carbono, muito oxigênio. Já a parte nitrogenada, a parte proteína, a gente usa muito para a parte de construção. Por quê? Tirando a água, né, o que nós mais temos no nosso organismo é proteína, certo? A nossa principal fonte de energia são os carboidratos. Mas parte estrutural, tirando água, o que nós mais temos no nosso organismo é proteína. Por exemplo, todos os nossos músculos, praticamente proteína, né? Membranas de células, tudo proteína, né? Produção de anticorpos, DNA, RNA, tudo parte proteica. Então, nós temos muitas proteínas. E eu estou falando assim, proteína estrutural, mas nós não temos só proteína estrutural, nós temos as nossas enzimas, né? Que são proteínas com atividade catalítica, proteína de transporte. Então, nós temos muito proteína no nosso organismo. Então, quando a gente tira a água, né, o que nós mais temos no nosso organismo é proteína. Aqui conversar um pouquinho sobre os carboidratos, os famosos carbonos hidratados, né, os açúcares e seus polímeros, tá? Ele pode ser encontrado naturalmente em todas as frutas, né? Obviamente, quando a gente fala de carboidrato, a gente não tem só a glicose, a gente tem frutose, a gente tem a galactose, né? A gente tem maltose, então a gente tem vários carboidratos. Então, também de vegetais, né, açúcares livres, sendo em seu consumo balanceado e combinado com a prática de exercícios físicos, essencialmente para manter a vida saudável e prevenir doenças. A ingestão desse carboidrato deve ser atentada, pois, conforme recomendações de guia alimentar para a população brasileira, a quantidade ideal, né, para consumir é em torno de uma colher de sopa, né, 110 quilocaloria. O grande nosso problema que nós temos em relação à parte nutricional é o quanto a gente ingere, né? Não é que é porque assim nós vamos em relação à parte nutricional, nós vamos formando vilões, né? E mocinhos, e que muitas vezes não existe isso. Por quê? Porque o que está muito relacionado é o quanto você ingere, né? Como a sua dieta está equilibrada. Por que é muito importante a gente ver isso? Porque quando a gente pega os pacientes, eu vou voltar àquela história de novo, o cidadão entra no hospital, a maioria deles entra com risco nutricional, a maioria do paciente entra com algum desequilíbrio. Por quê? Porque a dieta hoje da população brasileira é uma dieta muito, como eu posso colocar, similar à dieta americana, norte-americana. Então, quando a gente pega a dieta norte-americana, né, a gente vê ali os Estados Unidos, e nós vê a nossa alimentação é muito parecida. Eu acho que assim, tirando o feijão, né, um pouco mais, a parte de fast food, a própria ingestão hoje de bebida alcoólica, de cerveja, então assim, é muito similar ao que os norte-americanos fazem. Então assim, a nossa dieta hoje é horrível. Os Estados Unidos é um dos grandes países assim que é de primeiro mundo que tem problemas na parte nutricional, né? Obesidade nos Estados Unidos é absurdo. Então assim, em função do quê? Em função de não ter condições de uma boa alimentação, não. Em função de ter uma má alimentação mesmo por opção, né? E por cultura, por ser algo cultural. Todos os nutrientes, eles são extremamente importantes, seja carboidratos, proteína, lipídio ou os micronutrientes, mas em concentrações, né, dentro do equilíbrio, dentro da normalidade que o nosso organismo precisa. Isso é muito importante. A parte proteica, né, as proteínas, como eu falei para vocês, elas são extremamente importantes porque, tirando água, a proteína é a parte que nós temos mais importante no nosso organismo, né? Praticamente tudo no nosso organismo é composto primariamente por proteínas, né? Incluindo nossas células. Se a gente pega, a gente vai lá e dá uma olhada na nossa célula, né? O professor desenhou um ovo aqui. Lá na membrana eu tenho proteína, certo? Se eu olho na membrana, todas as partes, as glicoproteínas, as proteínas transmembranas, as proteínas estruturais. Então, minha membrana já tem um monte de proteína. Quando eu chego no citoplasma, eu vou ter muitas enzimas importantes, né? Eu pego lá dentro do mitocôndria, lá eu tenho um monte de enzima dentro da mitocôndria importante, no citoplasma. Então, tudo é proteína. Eu tenho algumas proteínas de ancoragem, as chaperonas, que estão aqui no citoplasma, proteína também. Aí eu vou lá para o núcleo. Eu chego lá, tenho lá o meu material genético, proteína, né? Ácido desoxirribonucleico, proteína.
Então, eu tenho proteína em todo lugar do meu organismo. Então, proteína é extremamente essencial. Então, por isso, quando a gente vai falar assim, eu vou querer produzir energia, eu tenho 3 fontes: carboidrato, eu tenho lipídio, eu tenho proteína. Eu sempre deixo proteína o quê? Para a última. Eu jamais vou utilizar proteína como fonte de energia se eu tenho glicose para queimar. A glicose, a principal fonte da função da glicose é energia, produzir energia. Você pega a glicose para quebrar ela, transformar ATP. Né? Então, assim, a principal fonte dos carboidratos é gerar energia realmente. Né? Quando você pega o lipídio, já não. O lipídio tem mais funções que os próprios carboidratos. Além de ser uma fonte de energia, tem outras funções estruturais e também de precursores de alguns hormônios muito importantes. A proteína mais ainda. Então, por isso que proteína, né, em relação à importância, ela tem uma importância vital, porque ela tem várias funções no nosso corpo e não apenas ser uma fonte de energia. Pelo contrário, né, basicamente nós quase não utilizamos isso. Consumindo carboidrato, você pode estar utilizando gordura, nada impede, porque é algo muito dinâmico, não é um A, B, C, Dzinho lá, uma EU que a gente vai e segue a risca. Dentro do nosso organismo, isso é algo muito dinâmico, né? Para isso acontece essas reações. O papel das proteínas não é só dar estrutura aos nossos tecidos e órgãos, como eu acabei de falar, várias substâncias metabolicamente ativas em nosso corpo são formadas por proteínas, exemplo, hormônios, né? Anticorpos, os famosos anticorpos, né? As imunoglobinas, né? As imunoglobinas são formadas por proteína. Então, isso mostra o quanto é importante as proteínas. Deixa eu só ver aqui. Opa, voltando. Só um pouquinho, pessoal. Saiu aqui. Estão conseguindo ver os slides ainda? Tá, né? Agora não, professor. Pelo menos aqui não, professor. Ah, tá. Então ele saiu aqui. Deixa eu só voltar. Então, aqui eu coloquei para vocês alguns exemplos, né, relacionados a. Deixa eu só pegar aqui. Então, eu coloquei alguns exemplos, né, de diferentes tipos de proteínas e funções. Né? Então, aqui enzimas, né, a amilase, a famosa amilase que todo mundo conhece, a enzima produzida no pâncreas e participa do processo de digestão, né, de carboidrato. Temos a amilase salivar também. Né? Insulina, que é um hormônio necessário para a entrada de glicose na célula, super importante, né, que também é uma proteína. Prolactina, um super hormônio. Colágeno, né, que está relacionado à parte de função estrutural, sustentação, tá? As famosas imunoglobinas, né, que são anticorpos, também parte proteica. Então, imagine, quando você pega lá um exame de um paciente, você está fazendo a avaliação nutricional dele, e você pediu um monte de exame para o seu paciente. Quando você olha a taxa de proteína, está baixíssimo, muito baixa a proteína do paciente. Então, você percebe que você pode estar prejudicando um monte de função no organismo dele. Não é uma, não é duas, ele vai ter muito prejuízo. Por quê? Porque quando as proteínas começam a declinar, você começa a baixar, muitas vezes é o quê? Deficiência de oferta de aminoácidos essenciais e muitas vezes deficiência de aminoácidos, de produção de aminoácidos não essenciais. Lembrando que os aminoácidos são divididos em essenciais e não essenciais. Os essenciais são aqueles que nós precisamos ingerir eles, e os não essenciais é aquele que o nosso organismo produz. Então, nós precisamos dele. Então, se nós estamos com a baixa oferta desses aminoácidos para o organismo, nós vamos ter uma baixa oferta de substrato para a formação de proteína. Então, se eu quero formar uma enzima, eu vou ter dificuldade porque eu não tenho determinado aminoácido.
Se eu vou querer formar uma proteína estrutural, eu vou ter dificuldade. Uma proteína de transporte, exemplo, albumina, alfa-glicoproteína ácida, eu vou ter dificuldade. Então, quando eu tenho uma deficiência proteica, né, no organismo, e eu consigo mensurar isso através de exames de laboratório, eu consigo verificar que eu vou ter prejuízo em várias situações diferentes. Não é única e específica. A quitina e miosina, né, que são também proteínas importantes que estão lá no músculo, coloquei até aqui do lado, na imagem. Né? Fibrinogênio está relacionado lá com a nossa cascata de coagulação, é através dele que nós formamos fibrina, malha de fibrina e, consequentemente, coágulo. Nós temos aqui a ferritina, que é uma proteína, né, que consegue armazenar ferro, né? Nós temos ferritina, que transporta o ferro também. Gente, então nós temos imensidão, né, muito grande. Só são alguns exemplos para a gente poder relembrar mesmo o quanto as proteínas são importantes para o nosso organismo e o quanto você, como médico, né, com essa visão generalista, você precisa tomar muito cuidado sempre com a parte nutricional do seu paciente, certo? Você precisa sempre estar ligado, né, na questão nutricional. Seja paciente internado, seja ambulatório, não interessa. Por quê? Porque questões nutricionais elas vão impactar em outras situações, né, como eu já coloquei para vocês. É igual uma questão que tinha lá na prova, né, que eu coloquei para vocês olharem em relação à parte de um paciente polimedicado. Né? Eu falei, gente, quando a gente olha para um paciente, a gente olha ele como um todo. Eu não olho ele só para o medicamento que ele toma, eu preciso olhar. E era uma paciente com 70 e pouco anos. Pouca gente falou que o paciente era idoso. Poucas pessoas colocaram que o paciente um idoso, normalmente ele vai ter um maior comprometimento renal, hepático, de absorção, tal. Então, por isso que o paciente, a gente enxerga ele de forma macro, né? A gente precisa ver ele em todos os aspectos. As proteínas, elas são feitas a partir de junção de moléculas de aminoácidos, ok? Ela pode ter tamanhos diversos, ela pode ser formada por uma quantidade diferente, né? Ou seja, são polímeros de aminoácidos. As proteínas humanas são formadas através de combinação aleatória de 20 tipos diferentes de aminoácidos, né? Que aí entra o que eu falei para vocês, os aminoácidos essenciais e os não essenciais. E aqui eu coloquei para vocês, né? Alanina, arginina, asparigina, ácido aspartic, cisteína, ácido glutâmico. Então, aqui estão os nossos aminoácidos. Lembrando que eu posso, né? Hoje a gente tem algumas, como eu posso colocar, algumas indústrias que produzem eles separados. Exemplo, eu quero só glutamina, né, para o paciente. Aí eu vou lá, eu tenho glutamina concentrada, tá? Mas quando você prescreve lá, exemplo, eu quero 500, lá na parenteral, né? 500 ml de aminoácido na parenteral, a 10%. Então, isso aqui a gente vai ter um pouco de tudo, certo? Então, eu vou ter lá concentrações específicas de cada um no rótulo, tá? Que eu vou mostrar para vocês. Tá? Isso aqui quando a gente estiver falando de prescrição. Agora, você quiser só um, aí você tem que, né, optar por esse. Eu quero só glutamina, eu quero glicina, eu quero serina, eu quero treonina, eu quero triptofano. Então, alguns têm. Glutamina mesmo, a gente consegue ter ela de forma isolada, isoleucina também. Alguns nós temos, outros não. Então, a maioria deles, a indústria hoje consegue produzir ele concentrado. Lá no hospital de base eu só não tenho muitas variações, né? A gente trabalha mais com ele poliaminoácidos, que a gente chama, né? Então, um pouquinho de cada aminoácido. São poliaminoácidos, eles vêm normalmente em frascos de 500 ml a 10%. Tá? Então, pode falar, voltei. Aí 500 ml a 10% de quê? A 10% de aminoácido. Então, num frasco de 500 ml, eu tenho 50 gramas de aminoácido. Professor, e o resto? Água. Tá? Ele vem numa solução. Então, ml. Professor, mas se o paciente ele estiver hiperidratado, se ele estiver muito hidratado, nós temos ele na concentração de 15%. Por quê? Por que eu estou colocando hiperidratado? Quando esse paciente está demasiado, hiperidratado, você quer ficar ofertando muita água para ele? Não, né? Você quer concentrar tudo. Então, aí você vai e pega o mais concentrado. Tá?
Então, ele vem Entendi. assim. Tudo, nada vem 100% concentrado, tá, Tuane? Sempre vai ter uma concentração. Exemplo, aminoácido tem 10, 15%. Lipídio, 20%. Os lipídios que vêm para a gente vêm a 20%. Então, quer dizer que em cada 100 ml, né, 20% ali é realmente gordura, o resto é água. Né? Então, ali 20% de gordura. A glicose é que ela fica mais concentrada. Eu tenho glicose até na concentração de 50%, que é a mais concentrada, extremamente hiperosmolar. Né? A glicose é muito osmolar, então ela vem até 50%. Tanto que glicose 50% é considerado um medicamento de alta vigilância, porque você fazer uma infusão dela, né, em um vaso, né, de forma equivocada, né, algo nesse sentido, você pode causar um dano ao paciente. Né? Então, porque é uma concentração bem alta. Então, normalmente eles vêm assim, nessas variações de concentração, tá? Então, por isso que se faz os cálculos para ajustar. Oi. Quem que isola esses Para chegar na nossa mão bonitinho, Tuane, né? A gente brinca, né? Para chegar lá tudo prontinho, naquelas ampolas, coisa mais linda do mundo, nós temos etapas de produção. Primeiro, a gente precisa, obviamente, algum pesquisador muito inteligente, o cara aprendeu como isolar, né? Através de alguma forma de extração, ele conseguir isolar. Hoje isso é muito mais fácil. Hoje, através da engenharia genética, enzimas de restrição, a gente consegue verificar fragmentos, né, mapear geneticamente. Você consegue, através de enzima de restrição, fazer clivagem e purificar isso. Não é tão difícil fazer. Aí depois vai para o negócio chamado de indústria farmacêutica. O que é indústria farmacêutica? É a indústria que produz ativos. Exemplo, a dipirona. O composto de pirona, o princípio ativo, não é na indústria farmacêutica que faz, não. Todo mundo pensa que é lá na indústria farmacêutica, né? Não, é na indústria farmacêutica. Quem é responsável pela indústria farmacêutica? Normalmente também são farmacêuticos ou químicos, né? Porque na indústria farmacêutica não precisa ser obrigatoriamente farmacêutico, porque lá ele não está produzindo o medicamento acabado, o produto acabado. Ali ele só está produzindo ativos, né? As substâncias ativas. Ou excipientes, né? Ou algum excipiente. Mas tudo nessa indústria farmacêutica. No Brasil, nós não temos muita indústria farmacêutica. A indústria farmacêutica é uma indústria muito refinada, ela precisa de muita tecnologia agregada, mais do que a indústria farmacêutica. E, infelizmente, o Brasil ele não é um grande, né, ainda, né, como eu posso falar assim, um país extremamente tecnológico, avançado. Infelizmente, deveria ser, porque nós temos condições para isso, mas como não se investe muito em tecnologia, em ciência, a gente acaba ficando atrasado. Depois, Tuane, que sai de lá, aí vai para a indústria farmacêutica. Aí lá que realmente produz esse produto acabado que a gente recebe. Por exemplo, eu quero lá na indústria farmacêutica, chega lá só a dipirona separada, aí chega lá só o amido que eu vou usar como diluente, lá chega o flavorizante que eu vou corrigir o sabor, lá chega todas essas matérias, aí lá eu junto tudo na indústria farmacêutica e produzo comprimido, cápsula, drágia, solução, suspensão, emulsão, envaso tudo, aí a partir daí realmente é um medicamento, aí vem para a venda. Isso funciona também para a parte de nutrição, né? Não fica a par também, tá? E lembrando que esses produtos são extremamente caros por isso, né? Hoje um poliaminoácido, um frasco, são produtos bastante caros, tá? Tá bom, professor. Beleza? Joia. Então, vamos lá. Então, uma proteína ela é formada por um mínimo de 50 moléculas de aminoácidos, vocês citaram muito isso. Lembrando que eu coloquei alguns conceitos aqui, tá, pessoal? Só para relembrar mesmo, eu sei que vocês já estudaram, sei que vocês viram bioquímica, e até muito mais aprofundado do que eu estou falando aqui para vocês, tá? Este é o seu tamanho mínimo, né? Então, 50 moléculas de aminoácidos. Já as maiores proteínas do nosso corpo, ela chega até 30 mil aminoácidos, né? Nós temos proteínas estruturais grandes, a própria albumina, ela é uma proteína grande. As estruturas formadas por menos de 50 aminoácidos são chamadas de peptídeos, né? Assim como as proteínas, os peptídeos também exercem algumas funções importantes, né? Tanto que nós temos enzimas específicas para catálise em relação a peptídeo. A GGT é uma, né? A gama-glutamil transpeptidase, ela faz transpeptidação de peptídeos, né?
que é a GGT, que é uma enzima importante lá do fígado. Dos 20 aminoácidos que o corpo usa, né, como base para a elaboração de proteínas, 11 são produzidos no nosso organismo, né, que são os não essenciais, que são esses aqui, ó, certo? Isso aqui nós produzimos, alanina, arginina, asparigina, ácido aspartic, cisteína, ácido glutâmico, glutamina, glicina, prolina, serina e tirosina, ok? E nós temos os 9, que são obtidos exclusivamente através da alimentação, que são muito importantes, que eu preciso me preocupar e saber que eu preciso ingerir isso aqui, que o meu corpo não vai produzir, né? Histidina, isoleucina, leucina, lisina, metionina, muito importante lá para o nosso fígado, fenilalanina, treonina, triptofano, aqui é o precursor de todos, praticamente as catecolaminas aqui relacionadas principalmente à serotonina, e valina, ok? Então, esses, né, aqui nós temos os não essenciais, nosso organismo tem a capacidade de produzir aqui os essenciais. Aqui só na imagem maior para vocês, só para a gente entender. Então, os 11, aqui nós temos 11, aqui nós temos 9. Professor, uma pergunta talvez seja boba, mas me veio à cabeça. Que nem o triptofano, você falou que ele é o precursor das catecolaminas lá, a serotonina, né? Isso. Uma pessoa com distúrbio, por exemplo, em depressão, tal, se você der esse triptofano aí nessa solução, seria bom? Bom, eu até coloquei na... não, acho que eu ainda não dei para... Não, acho que eu já falei com vocês até. Né? Tem médico que aconselha o paciente à noite fazer injeção de alguns alimentos em triptofano. Exemplo, leite. Leite tem muito triptofano, né, no queijo. Então, assim, fazer ingestão desses tipos de alimentos é importante. Por quê? Nós temos várias formas de aumentar o nível de serotonina. Uma delas é aumentando a quantidade de substrato. Se eu tenho uma enzima e eu tenho um substrato, a reação vai se catalisar. Então, se eu tenho uma enzima, né, eu vou formar. Agora, se o paciente tiver um problema muito grave, às vezes só ofertando o substrato acaba não gerando o efeito que você quer. E aí você acaba precisando de um medicamento. Mas ofertar triptofano para o paciente é importante, sim, para ajudar na síntese, né, de serotonina. Principalmente se for verificado que o paciente tem déficit. É importante, sim. Não é errado pensar, não. Tanto que na aula lá eu até coloquei, você pode dar uma olhadinha. Eu acho que eu lembrei agora que você falou. Ele está, então... Nos essenciais. Eu preciso de ingerir, eu preciso de ter uma ingesta dele. Isso. Ele está nos derivados do leite, então. Isso, muitos derivados do leite. Ele tem alguns leguminosos também tem, mas ele está principalmente assim derivados do leite. O leite tem uma boa concentração. É igual quando a gente fala da vitamina C, a gente fala muito da laranja, mas a laranja não é quem tem mais, né? Nós temos outros alimentos que têm até mais vitamina C, muito mais do que a laranja. Mas a gente sempre dá exemplo de um ou outro, né, só para ajudar a ilustrar. Beleza, obrigada. Agora que falamos um pouquinho das proteínas, vamos falar um pouquinho das nossas gorduras, que são tão polêmicas, né? Quando a gente fala de gordura, sempre é uma polêmica muito grande, porque falam em gordura não é ruim para o organismo, né? Mas sendo que a gente tem muitas também funções importantes, né, que são produzidas por ela. Então, também chamar de gorduras, os lipídios são também chamados de gorduras, são biomoléculas orgânicas compostas principalmente por moléculas de hidrogênio, oxigênio e carbono, fazem parte ainda da composição dos lipídios, outros elementos como, por exemplo, o fósforo. Os lipídios possuem a característica de serem insolúveis na água, né? Então, eles são insolúveis, porém, são solúveis nos solventes orgânicos como álcool, éter e benzina. Tá? Então, os lipídios são estruturas, né, formadas basicamente, né, por substâncias de hidrogênio, oxigênio, carbono, né, quando vocês estudaram lá bastante química orgânica, vocês estudaram bastante lipídio. Funções deles, né? Fornecimento de energia para as células, né? Quando a gente fala de fornecimento para as células, a gente sempre pensa no triglicerídeos, né? Os triglicerídeos são gorduras ilustração feia aqui, um desenho feio. Eu tenho eu tenho 2, eu tenho 3 ácidos graxos. E aqui em cima eu tenho quem? Eu tenho um glicerol. Então, toda vez que eu preciso de energia, o que a gente faz? A gente cliva isso aqui, né?
eu pego os 3 ácidos graxos e vocês fazem um negócio que vocês dão lá em bioquímica chamado beta-oxidação, né? Na beta-oxidação, exemplo, dependendo do tamanho do ácido graxo, eu posso formar até 106 ATP, né? Mais ou menos em torno disso, dependendo de cada um, né? Dependendo de palmitato, dependendo de qual, né, ácido graxo ali, de qual ácido graxo foi clivado. Mas ó, para você ver a quantidade de ATP, né, que a gente forma, né? Muito mais ATP do que numa molécula de glicose, né, que a gente forma em torno de 36 ATP. Tá? Então, o ácido graxo, a gordura, realmente ela é extremamente energética, né? E olha, isso eu estou falando de um, né, que eu clivei lá do triglicerídeos. Lembrando que são 3. Clivei um, produzi tudo isso. E o glicerol, eu ainda consigo formar dele, eu posso fazer o processo inverso, né, a gliconeogênese. Eu posso formar glicose através do glicerol. Então, você vê quanto que a gordura é importante em algumas situações do nosso organismo, né? Então, essas a gente consegue utilizar extremamente como fonte energética, uma fonte importante. Agora, o grande problema é quando a gente satura, que vocês dão lá o ciclo de Krebs, né, com a beta-oxidação, a gente começa a produzir muito acetil-CoA e aí a gente começa a formar muito corpo cetônico, que vocês estão também, né? Então, isso aí, depois a gente vai estar conversando um pouquinho também a respeito. Alguns tipos de lipídios participam da composição das membranas celulares, aí vem lá o fósforo, né, que nós falamos junto, né, aí os fosfolipídios, né, que estão presentes na membrana. Apesar não é só os fosfolipídios que estão presentes na membrana, o ésteres de colesterol também, a gente tem alguns ésteres de colesterol. A gente tem o fosfolipídio, dá estrutura, o ésteres de colesterol ele dá fluidez à membrana. Então, aquela fluidez através de membrana, os ésteres de colesterol ajudam bastante. Nos animais, endodérmicos atuam como isolantes térmicos, isso também é muito importante para eles. Facilitação de determinadas reações químicas que ocorrem nos organismos vivos. Possui essa função dos seguintes lipídios, né? Exemplo, hormônios sexuais, né? Algumas vitaminas lipossolúveis são formadas, ó, vitamina A, K, vitamina D, né? Através também, e também as prostaglandinas. Então, na verdade, os lipídios, eles são extremamente importantes, eles têm muitas funções no nosso organismo, só para a gente dar uma relembrada. E toda vez, quando alguém chegar próximo a você e falar assim, ó, gordura é algo horrível, gordura só faz mal ao corpo. Isso é uma mentira, na verdade, uma aberração, né? Gordura é extremamente importante. O que a gente precisa entender é que o nosso corpo ele sempre quer equilíbrio. Ele sempre quer equilíbrio. E tudo que é excesso traz prejuízo. Eu preciso de sal? Nosso corpo precisa de sal, gente? Claro que precisa de sal. Nós precisamos muito de sódio, nós precisamos de cloro. Nós precisamos muito, não tem como nem viver sem. Pega um paciente de UTI, você vai lá, por que você todo dia dosa sódio dele, potássio, todo dia de um paciente de UTI? Porque o equilíbrio hidroeletrolítico é super importante. Como é que o cara vai fazer sinapse, parte elétrica, sistema nervoso central, sem sódio e potássio? Tem como, gente. Não, como eu falo que isso só faz mal ao corpo. Agora, em excesso faz mal, em excesso faz muito, muito mal, né? Mas tudo a gente quer equilíbrio. Novamente, tudo o meu corpo ele quer equilíbrio, seja carboidrato, seja lipídio, seja proteína, seja micro ou macronutriente, não interessa. É sempre equilíbrio, ok? Agora nós vamos falar aqui um pouquinho de algumas substâncias que são os micronutrientes, beleza? Nós vamos ver algumas vitaminas e alguns macro e micro minerais também que são super importantes. Então, o nosso corpo ele precisa de vários micronutrientes, né? Aqui eu coloquei a água, normalmente ela não entra, mas eu coloquei a águazinha fora a parte, que a água é super vital para o nosso organismo, só para a gente entender. Normalmente a gente não classifica ela aqui dentro, mas eu coloquei aqui só para a gente poder ilustrar que a água é vital e super importante, né? Minerais, geralmente na forma de sais ou íons, incluindo o sódio e o cloro, as principais componentes da água do mar e outros menores quantidades, mas igualmente essenciais, como o ferro, que dá a cor vermelha ao sangue, né? Porque o ferro está lá presente na hemoglobina, ok? Então ele é super importante. Então os minerais eles são extremamente importantes. A gente ferro, sódio, potássio, né? E todos os demais minerais, magnésio, tá? Todos eles têm papel importante no nosso corpo e a gente sempre precisa levar em consideração e levar o quanto é importante manter o equilíbrio deles.
em várias situações eles funcionam como cofatores, ou eles têm função essencial, exemplo, ferro na formação da hemoglobina, sódio e potássio na condutância elétrica, na bomba de sódio e potássio, no impulso nervoso, o potássio na contração muscular, magnésio é um cofator super importante, o cloro está relacionado aos canais, aos receptores ionotrópicos lá do GABA, que a gente viu no sistema nervoso central. Então, se a gente for falando aqui, a gente vai achando funções. O fósforo está presente lá na matriz óssea. Então, todos eles têm funções importantes. Então, por isso que a gente sempre tem que estar avaliando esse equilíbrio para que, se eu quero, exemplo, eu tenho um paciente internado, o paciente está com a comorbidade, eu quero uma recuperação, eu quero melhorar o prognóstico, eu quero melhorar a evolução do paciente, como eu vou fazer se o paciente está extremamente desnutrido, com a depressão de um eletrólito, de um nutriente, ou mesmo de um macronutriente? Você não vai conseguir. Isso vai retardar em muito. Então, por isso que questões nutricionais eles vão impactar na evolução do paciente sempre. Né? A parte nutricional é extremamente importante. Se uma equipe clínica hospitalar não enxergar a parte de nutrição e nutrologia como algo importante para o hospital, ela está fadada ao erro. Né? Ela está fadada a errar sempre. Né? A probabilidade dos pacientes gerar infecção hospitalar, várias situações, vai aumentar muito. Né? Mostrei para vocês lá que a parte proteica está totalmente ligada às imunoglobulinas, a parte de produção de anticorpos e defesa do nosso corpo. Então, você não tem como pensar em saúde sem pensar em questões nutricionais. Não é isso que a gente vem discutindo aqui. As vitaminas, que são compostos orgânicos essenciais ao funcionamento do organismo, funcionando muitas vezes como coenzimas, elas são extremamente importantes. Exemplo, a vitamina K, uma coenzima super importante lá, né, da cascata de coagulação na formação de protombina, né? As vitaminas são compostos orgânicos que não podem ser sintetizados pelo organismo, então por isso a gente tem que fazer a ingesta delas. Encontra-se em pequenas quantidades na maioria dos alimentos, são essenciais para o bom funcionamento de processo fisiológico do corpo, são substâncias extremamente frágeis, né? Muitas oxidam facilmente. Por exemplo, quando a gente pega a vitamina C, né? Vitamina C, ela oxida muito fácil. Então, a gente sempre tem que tomar muito cuidado, até na hora da administração. Podendo ser destruída pelo calor, ácidos, luz e certos metais. Suas principais propriedades envolvem, importante, o de ser coenzima, né, que é uma substância necessária para a função de certas enzimas, né, para a sua função catalítica, e também de antioxidante, né, que possui capacidade de neutralizar radicais livres. Exemplo, vitamina A é um excelente antioxidante, vitamina E é uma excelente antioxidante, a própria vitamina C é uma excelente antioxidante. Por isso que tanto a vitamina C, a vitamina A e a vitamina E é usado muito na cosmetologia e na cosmiatria, né? São utilizados. Hoje, vitamina C, gente, é um dos produtos, assim como eu posso falar, é a galinha dos ovos de ouro da indústria de cosmético. Hoje, vitamina C se tornou, assim, um componente importante, porque ela ajuda a diminuir a quantidade de melasma na pele, porque ela despigmenta, né? Causa um processo de despigmentação, então ajuda em melasma, em tratamento de manchas por excesso de melanina. É um potente antioxidante, né? Excelente antioxidante. Né? E por ser um potente antioxidante, né? Ele é um potente anti-envelhecimento, anti-idade, né, porque diminui a quantidade de radicais livres, lembrando que eles que estão relacionados, né, ao envelhecimento muitas vezes precoce. A vitamina A e vitamina E da mesma forma. Então, essas substâncias são muito utilizadas, né, além da parte nutricional que nós estamos colocando aqui, mas a parte também estética, né, de parte nutricional da pele. Né? Nutrição da pele é muito importante e eles também auxiliam bastante em relação às condições da pele. Tá? Professor, eu vi que no sarampo, assim, não existem evidências muito fortes, mas existem já alguns estudos, e a Sociedade Americana de Pediatria, ela indica que seja usada a vitamina A em crianças, principalmente com menos de 2 anos, para evitar situações de maior gravidade. Eu não tinha lido nada a respeito, né?
Pô, bacana, vou dar uma olhada. Eu gosto dessas coisas assim, sempre para a gente agregar conhecimento. Não tinha visto ainda. Mas os nutrientes sempre é muito importante, né? A gente tem questões nutricionais bem estabelecidas, né? Igual a vitamina K, né? Isso hoje é suplementado, né? Desde da neonatologia, vitamina K, já para evitar qualquer tipo de problema hemorrágico e assim por diante. Aqui eu trouxe, gente, algumas informações importantes, né? Hipovitaminose, né? São carências. Isso assim vai vir muito lá na prescrição, quando vocês verificar a vitaminose, a carência extrema ou total de vitaminas. E a hipervitaminose, excesso. Pode acontecer, professor? Pode. Principalmente das lipossolúveis. Elas conseguem promover uma reserva maior. Hidrossolúvel é difícil a gente fazer hipervitaminose, vitamina hidrossolúvel, porque normalmente ela é excretada na urina, né, rapidamente, tá? Provitaminas, que são substâncias a partir das quais o organismo é capaz de sintetizar a vitamina, então é um precursor para a vitamina, né, que onde nós temos os carotenos, tá, que é provitamina A, os esteróis, que é provitamina D, ok? E complexo vitamínico, né, que é um conjunto dessas diversas vitaminas, né? A gente só tem que tomar cuidado com esse termo complexo vitamínico, porque às vezes as pessoas procuram uma farmácia procurando polivitamínicos, complexos de vitamina, achando que ali ele vai fazer uma suplementação assim, ali tem uma concentração muito alta de todos. E muitas vezes no polivitamínico ou num complexo vitamínico, a concentração de cada uma não é tão grande assim, né? Então, por isso que sempre que você vai tomar algo, tem que procurar um profissional que entenda, né? No caso, um nutrólogo, nutricionista, ou alguém da área que entende da parte de nutrição. Ou, obviamente, os dois profissionais mais indicados para isso, ou é um nutrólogo ou um nutricionista, né? Na farmácia, o farmacêutico que entende nutrição, entende. O farmacêutico que estuda nutrição na graduação, estuda, né? Nós estudamos muito alimentos, nós temos tanto que estágio na área de alimentos, porque nós podemos ser responsáveis por indústria de alimentos. Eu não sei se vocês sabem, mas farmacêutico trabalha muito na parte industrial de alimentos, né? E nós temos nas cadeiras do curso de farmácia bastante matérias, como bromatologia, biotecnologia de alimentos, nós temos também tecnologia de plantas para extração de ativos, tem estágio na área de alimentos, então tem bastante disciplina. Mas na hora de prescrever, na hora de avaliação, o mais interessante é procurar um nutrólogo ou um nutricionista para esse tipo de avaliação sempre. E aqui, pessoal, eu vou parar. Na próxima aula a gente continua, né, de vitaminas lipossolúveis. A gente tem algumas vitaminas para ver, alguns minerais, para que a gente possa entrar naquela parte que eu falei para vocês, a gente começar a ver algumas prescrições, algumas indicações, como fazer as indicações e assim por diante. Deixa eu só descartar aqui. Voltar. Pronto, consegui. Professor, você está me escutando? Oi, tô. Esse Tô ouvindo bimestre bem. também vai ter um trabalho, né? Para avaliação. É que vocês falaram que se adiantasse, acho que foi até a Tuane que pediu, né? Adiantar seria melhor para vocês para vocês irem construindo, né? Isso, porque a N4 já tá aí, É, né? 2, 3 semanas já tem N4 e fica pesado pra gente. ela falou, professor, se pudesse adiantar um pouquinho, vou adiantar sim, vou passar para vocês, aí a gente Tá bom. mais Mas se rápido quiser possível, também tá bom? fazer o de fármaco também vai ter, não vai? Você comentou alguma coisa? Isso, de farmaco eu tô vendo a parte respiratória, o que a gente vai fazer, mas o de farmaco vai ser mais assim, sala mesmo, a gente vai tirar para dentro das aulas, Entendi. a gente consegue fazer, porque o nosso próximo caso, ele não é grande. A parte de onco que eu passo só uma parte mais superficial, porque onco é mais uma especialidade, né, do que mesmo. Então, assim, na parte de farmacologia geral, a oncologia não é uma área que a gente aprofunda, porque, na verdade, ela já é uma especialidade mesmo. Então, a gente só dá um geralzão só para uma compreensão mesmo, tá? E aí a gente vai ver essa parte respiratória que ficou faltando. Professor, Gente, pode falar, estou ouvindo. hoje o senhor vai começar às 4h30 a aula à tarde? Aí é com vocês. É porque Tem a que ser gente 4... tem a aula de sêmido aí. tem que Se ser o senhor 4h30, puder, por professor, favor. porque 4 horas eu tô saindo lá da UBS do José Adelino também, aí fica... Beleza, aí vocês só avisam. Pessoal, desculpem a demora hoje, mas é problemas técnicos. Eu estava
De boa. Fiquei aqui com esse computador, mas é bom que eu já resolveu agora para a gente não prejudicar também a aula da tarde. Tá? Então, 4h30, né? Isso. Beleza, 4h30. Hoje a gente vai trabalhar algumas questões, uma situação diferente do que eu vi que vocês tiveram um pouco de deficiência na prova e eu preciso disso para todas as provas. A gente pegou um pouco a parte clínica, ficou faltando algumas coisinhas, a gente vai conversar hoje e a gente vai fazer hoje uma atividade em cima disso, porque eu vi que na prova ficou faltando algumas coisinhas, tá? Só para a gente corrigir para na próxima prova vocês terem uma visão mais esperta ainda de como olhar algumas coisas, para vocês saberem como evoluir com o paciente, né? Como, né, eu enxergar melhor o paciente, tá bom? Professor, eu sei que vocês estão aprendendo isso, vocês... Oi. Você não acha bom, tipo, fazer a correção da prova, então, e já colocando esses comentários? Porque aí já mata... Pode ser também. Fechou, então. Já mata os sem dois. Sem problema nenhum. Beleza, então, professor. Fica até melhor, mas aí a gente vai trabalhar em cima da atividade também em relação a isso. Gente, até mais tarde. Mais tarde estamos juntos de novo. Até mais, professor. Bom almoço.